Mas qual é a vantagem de a gente empreender em vez de a gente ser CLT? CLT nós temos algumas regras, a política da empresa, as regras das leis trabalhistas. Eu não posso trabalhar mais do que 10 horas em um dia. A jornada de 8 horas e 48 minutos, mais uma jornada extra, completando até 10 horas de jornada em um dia. Mesmo que o trabalhador queira, ele não pode, legalmente falando. Quando a gente fala de remuneração, de trabalho, nós também temos uma dificuldade. Eu não posso trocar um dia, eu não quero, não posso, não preciso trabalhar hoje. E eu trabalho 1 hora amanhã, mais 1 hora outro dia. Não posso. Empreendendo, você vai ter sua agenda. Se você gerenciar de forma a ter um número de clientes não muito grande, você pode tirar de 2 a 3, até mesmo 4 dias de folga em uma semana e ainda assim faturar mais de 20 mil reais por mês. Você pode fazer uma jornada de 16 horas em um dia como empreendedor. Marco, é exagerado, sim. Mas você pode realizar um trabalho pela manhã, fazer um complemento à tarde e finalizando à noite. E dessa forma, em um dia, você realizar o trabalho talvez de 3 dias, regidos pela CLT. E com isso, você ter mais 2 dias de folga. Então você vai administrar seu tempo como empreendedor, é possível. Mas eu não estou aqui para te ensinar a ter folga, eu estou aqui para te ensinar o caminho para ganhar 20 mil reais. E como é que funciona isso? Se a gente pensar no cliente, ele precisa de ter uma solução. E essa solução, ela é fundamentada em uma entrega, e essa entrega vai ser remunerada. E o que nós temos dentro desse cenário então? O cliente está disposto a pagar pela empresa. Você lembra que tem uma empresa com funcionários regidos pela CLT? Esse funcionário regido pela CLT, ele pode empreender e ele mesmo entregar para o cliente a transformação. E o que isso traz de resultado? Aquele valor que o cliente paga para a empresa é o mesmo valor que o cliente pode pagar para o empreendedor. Qual que é a diferença? A empresa precisa pagar o salário, lembrando que o salário é o que o funcionário ganha, mais os encargos trabalhistas e benefícios. A empresa precisa pagar os custos, mas isso o empreendedor também vai pagar, que é a logística, que é as instrumentações, que é todos os certificados, tudo isso tem um custo. E a empresa precisa pagar as despesas, e normalmente as despesas de uma empresa são muito elevadas. Aqui a gente fala de um espaço físico, uma sala, um prédio, um conjunto de salas. Aqui a gente fala de uma estrutura de pessoas, pessoas de recepção, pessoas de limpeza, pessoas do administrativo, pessoas de expedição, pessoas de recebimento. Então existe uma estrutura de despesa pesada numa empresa que um empreendedor não tem. Eu empreendo desde 2015 e esse aqui é o meu ambiente. Um home office dentro da minha residência. A acústica é interessante. Eu pensei em montar uma sala. Como eu optei por ainda trabalhar sozinho, sim, faturar mais de 20 mil reais por mês trabalhando home office e sozinho. Possível. Eu não preciso de um ambiente, de uma sala, de um ambiente comercial, porque normalmente nós não recebemos o cliente. Nós vamos até o cliente. Então sim, você vai começar CLT, você vai fazer as vendas, a divulgação para o mercado, e quando o mercado levantar a mão pedindo a solução, você vai negociar de forma remota, telefone, WhatsApp, e-mail.
e vai atender o cliente, e muitas vezes em um horário fora do horário administrativo. Deixa eu contar para vocês. Eu já falei para vocês, engenheiros, dos mercados que a gente pode atuar. Se a gente pensar no mercado pericial, muitas vezes o conflito, a necessidade se dá no horário não administrativo, no horário não comercial, que é o vizinho fazendo barulho muito cedo. Ontem eu estive em Belo Horizonte, antes de ontem eu estive em Belo Horizonte e realizei um laudo. Acredite, eu cheguei no cliente 4h30 da manhã. Por quê? Às 5 horas começa a atividade da academia, a academia do edifício, academia do condomínio residencial, e nós começamos a coletar dados 5h30 da manhã. Nós finalizamos a coleta, eu acredito que por volta das 7 horas. Se a gente considerar que um trabalhador, ele inicia a jornada dele entre 7 e 8 horas da manhã, dava para ter parado às 6, e ele pegou uma jornada normal, e eventualmente alguns outros cenários, não o caso ali da academia, mas muitas vezes um salão de festa, muitas vezes um empreendimento no entorno, um bar, um supermercado, uma subestação. E você vai fazer avaliação no período noturno. Ou seja, se considerar que um trabalhador tende a sair do emprego, do trabalho, retornando para casa após as 18, quando muito 19 horas, a não ser quem trabalha em turno, normalmente as medições noturnas se dão após as 22. Olha aí a compatibilização. Marco, quanto vale um laudo? E aí nós temos aqui uma questão de mercado. Como assim? Em grandes centros, um laudo para um usuário doméstico que precisa compor uma prova técnica para ação judicial, R$4.000. Num médio centro, R$3.000. Num pequeno centro, R$3.000. Numa pequena cidade, R$3.000. Marco, tem um profissional aqui que vende por 500. Ele não vai durar muito tempo. E ele não vai querer ter tantos clientes. Medir dá trabalho. E uma pessoa que não se remunera na altura, ela não sobrevive. Ela vai estar trocando 6 por meia dúzia, e aí nesse caso é muito melhor ser CLT. Mas para nós, que eu vou trazer aqui uma jornada de transformação, e de forma legítima, porque você vai ajudar o seu cliente a ter paz, e ele está disposto a pagar por essa paz. Então, quando a gente fala de um laudo de R$3.000, Marco, quem paga R$3.000? Um vizinho de um empreendimento barulhento, por exemplo, um estacionamento, e que ele quer proteção. Existe proteção, existe meios técnicos de se proteger. E ele quer que o barulhento proporcione essa proteção. Então ele vai pagar pela paz dele. Do outro lado, a pessoa que foi solicitada pelo Ministério Público, pela Prefeitura, pela Justiça, ela precisa apresentar uma defesa. Qual que é a defesa? Ou um laudo contestando a reclamação e evidenciando que não existe a superação dos limites sonoros daquele local, ou um plano de adequação quando se entende que sim, o empreendimento gera níveis sonoros elevados. Eu fiz uma vez um laudo para uma cimenteira. Então, uma empresa concreteira, eu não sei bem o nome aqui. Ela trabalha com os caminhões betoneira, onde na empresa ele é carregado nos silos, com os materiais, os insumos, e ali ele começa a preparação do cimento, do concreto usinado. E nessa condição, o caminhão fica em funcionamento com os motores ligados e acelerados. Esse cenário pode ser um potencial gerador de poluição sonora para os vizinhos. E o que pode ser feito? Uma cabine, uma casinha, de forma que o caminhão adentre essa casinha, ele é carregado dentro dessa casinha
e o ruído fica contido dentro dessa casinha. E nós vamos preparar um laudo, um estudo, uma consultoria para identificar e entregar isso. Então sim, um trabalho desse você vai fazer no período diurno ali, na verdade noturno, lembrando que o noturno começa às 22 horas, segundo a NBR 10.151, e finda às 7 da manhã. Então você vai fazer essa avaliação e depois você vai para o trabalho. R$4.000. Se você fizer isso 4 vezes na semana, você fatura 16 mil trabalhando um dia por semana com a consultoria. Se você vender o laudo de R$4.000, se você pega uma pequena indústria onde um laudo chega a valer 6 mil, com 4 pequenas indústrias, você vai fazer 24 mil. Marco, mas é difícil vender, por isso que eu estou aqui. Por isso que nós estamos falando aqui de negócio. Por isso que nós temos o nosso segundo pilar, que é o mapa de mercado. Quem compra? O porquê que ele compra? E como que ele compra?